Boa tarde, gente. Então, tal como tínhamos combinado, eu vou dar continuidade às aplicações feitas com microcontrolador PIC da família 16F, embora posteriormente tenha também informado que iria utilizar algumas outras arquiteturas da família 18F e um outro tipo de microcontrolador da família 16F, né? Comentei também que o 18F, na verdade, é um microcontrolador, uma família de microcontroladores de 16 bits. Então, eu acho que finalizando essa aula, vai dar para mostrar para vocês uma aplicação curta, mas com certeza bem relevante, com 16 bits, né? Então, eu vou utilizar um microcontrolador que é o 18F4520. É um microcontrolador realmente muito interessante para quem trabalha com dados que possuem uma exigência em termos de precisão ou de ponto flutuante. Em outras palavras, a gente poderia fazer com esse microcontrolador muitas aplicações eh, a nível de controle, a nível de tratamento de sinais. A gente poderia trabalhar em termos de adquisição de sinais, né? Esse microcontrolador seria muito bom, por isso eu farei questão de falar dele. Já estamos na reta final, né, dessa disciplina, então eu estou já como começando, né, a entrar na última família que eu queria mostrar desse microcontrolador. Ao todo, a gente já deve ter trabalhado uns que três, quatro, uns cinco tipos de microcontroladores, todos da Microchip, né? Eh, no entanto, deixando claro que o conceito de arquitetura e o conceito também de programação orientada em alto nível para microcontroladores não fuge muito da estrutura que se usa também para outras arquiteturas de outros fabricantes, seja Atmel, seja Motorola, seja o que for, né? Aí então, hoje eu vou começar minha explicação da, das aplicações, né? Com essa aqui que é uma, digamos assim, uma aplicação também bem comum, que é a é a famosa comunicação serial, né? A comunicação serial, né, ela consta de que de um protocolo, né? Essa comunicação serial vai depender de um protocolo e o protocolo define como os dados devem ser enviados. Em outras palavras, define o frame, né? Ou como os bits vão separados e que tipo de informações adicionais você colocar nesse frame, né? Para que o receptor, né, ou o caso da gente que vai fazer o papel de transmissor, né, eh, saiba, né, o que envia primeiro e o que não, né? Então, isso, o protocolo vai dar para nós essa noção, né? A outra questão é que aqui eu vou utilizar esse terminal, o terminal do Proteus, né? Esse terminal você se encontra aqui, nessa ferramenta que diz Virtual Terminal, né? Vocês podem colocar, entretanto, eu vou deixar isso aqui tudo para que vocês baixem lá no Schoology. É, esse microcontrolador vai ser o mesmo que a gente já vem trabalhando na aula passada, ontem, que é o 16F628A. Como vocês bem sabem, né, ele tem uns comparadores na porta A e a gente tem que desativá-los para que assim essas portas possam ser utilizadas de maneira livre, sem dependência de comparadores, né, comparadores analógicos. Bom, isso por um lado, mas também sabemos que devemos configurar algumas coisas, né, na palavra configuração, que são watchdog timer, power timer, brown out, perdão, LVP, proteção de código, né, entre outras coisas, né, e obviamente o tipo de de oscilador, né? No nosso caso vai continuar sendo o oscilador por cristal de quartzo, né? Então eu vou aqui já logo, já tenho aqui preparado o projeto, que também vou deixar lá no Schoology. Na função principal, na verdade, como vocês bem sabem, eu não configuro nenhuma desses bits da palavra configuração. Eu vou aqui diretamente em editar projeto, né? Ele já está configurado com o necessário, mas eu vou colocar aqui XT oscilador por cristal de quartzo, certo? E a outra coisa é, eu desabilitei demais, desabilitei o Watchdog Timer, Power Timer.
A função do Master Clear está habilitada, por esse motivo aqui no Proteus vocês estão enxergando que eu coloquei uma resistência pull-up, né? E um botãozinho que está ligado por esse label a esse aqui que vai ser meu botão de reset, né? E esses aqui vão ser um botão que eu conectei aqui na entrada RB0, que é a única que aceita interrupção externa, e com ela eu vou testar uma interrupção externa. Posteriormente vou fazer alguma mudança e vou detectar aí, vou tentar ver, né, uma mudança no comportamento do programa que eu vou elaborar. Alguns LEDs aqui que eu vou utilizar também para verificar o funcionamento do objetivo, né, final do programa, né? E bom, e é isso aqui. Então, como vocês já vêem, está tudo configurado aqui, dou OK e agora eu vou direto ao ponto. Qual é o ponto da gente hoje? Então, comunicação RS232, usando a interface serial. E o que que a gente precisa para fazer isso? Primeiramente, a gente tem que lembrar como funciona o RS232. Primeiro, ele é um protocolo serial, ou seja, que os dados passam de maneira consecutiva, um depois do outro, certo? Temos alguns outros dados interessantes que são enviados pelo frame do RS232, que é um bit de início, start bit, e um bit de parada, stop bit, né? Então temos 8 bits para o dado, um bit de parada e um bit de início. Então teríamos 10 bits. Mas também tem um outro bit que a gente envia, que é o bit de paridade. O bit de paridade indica quantos uns você tem nesse dado que você está enviando. Esse bit de paridade, então vai valer um se é par, 0 se não é par, correto? Bom, mas programando em C, isso vai ficar um pouco, digamos, alheio. Em outras palavras, quero dizer o quê? Vai ficar um pouco em uma camada de interpretação mais acima. Você não vai ter que se preocupar nesses bits propriamente dito, né? Você não vai ter que estar pensando nisso necessariamente, porque a gente vai utilizar algumas funções que, inclusive, o compilador desse programa aqui, o MicroC, já tem prontas para você fazer somente se preocupar pela captação dos dados, né, e verificar se ocorreu algum tipo de erro, já seja de framing ou de overrun. É um tipo de erro comum e já tem uns registros específicos que vem falando o que tem flags e bits indicadores para detectar esses erros, e a partir desses erros que você pode decidir se o dado foi recebido ou não. Assim como a gente vem trabalhando temporizadores e vemos que a esses temporizadores a gente associa interrupções, pois à comunicação serial você também pode lhe associar uma interrupção. Ou seja, que cada vez que o meu sistema, já seja no processo de recepção ou transmissão, você vai ter como conseguir habilitar uma interrupção para que essa interrupção indique para o sistema, para o micro, quando receber um dado ou quando ele envia um dado. Na verdade, aqui a gente vai utilizar justamente para receber. Mas eu vou começar configurando inicialmente o programa, né? Configurando inicialmente os registros da memória de dados, que são estritamente associados à comunicação RS232. Vamos no datasheet, né? Eu tenho aqui, e vamos ver tudo que seja relacionado com a comunicação serial, né? Então tem uma parte do datasheet que fala sobre isso aqui. Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, né? Nesse caso, módulo, né, de módulo síncrono assíncrono universal de receptor e transmissor, né? Então, esse aqui é o que a gente conhece como o mais comum, né? Que se acopla, né, com o conceito do RS232 e até do próprio RS485. A única diferença é que um é full duplex, outro é half duplex, né? Levando também em consideração que quando é assíncrono, a gente pode com certeza afirmar que ele é full duplex, como está aqui escrito inclusive, e já no modo síncrono ele é half duplex, né? Bom, esses conceitos vocês devem ter visto em outras disciplinas, especialmente disciplinas que falam sobre telecomunicação e abordagem de telecomunicação digital, né? Então aqui seria uma coisa boa a se lembrar, mas vamos lá. Quando se fala de assíncrono, há o clocking, né, utilizado para o receptor e o transmissor é diferente, não precisa ser o mesmo. Ou seja, que em outras palavras, obedecem a uma frequência diferente.
isso torna ele assíncrono. Então eu posso enviar um dado e no seguinte ciclo eu não posso enviar nada, talvez não esteja enviando nada, mas no seguinte ciclo de clock o meu transmissor pode estar recebendo, né? E somente a cada 2 ciclos, provavelmente o meu receptor deve estar recebendo o dado que eu efetivamente enviei a 2 ciclos de clock anteriormente, antes, né? Então, isso aí poderia ser uma explicação, mas também poderia ser o seguinte: no sistema de recepção, ele tem um clock lá, e eu, que sou o transmissor, tenho um outro clock totalmente independente. Então, eu envio, mas ele vai receber lá na sequência, ou melhor, digamos assim, gerenciado pela frequência do clock que ele tem, né? Ele só vai receber as suas amostras de acordo com o clock, ou como o clock dele indicar. Isso torna uma comunicação assíncrona. E hoje, o nosso caso vai ser justamente assíncrono, né? Mas vamos ver também, né, que aqui tem alguns registros que são interessantes para ver, né, para interpretar o que quer dizer. E e vamos ver como é que se configura isto, né? E aí vamos entender realmente se é síncrono ou assíncrono. Bom, inicialmente, então, a gente já falei, vamos precisar configurar eh, isso com vários registros aqui, né? Eu tenho aqui o registro TXSTA, né? Com o qual você configura o status da transmissão, o estado da transmissão, e tem uns pequenos bits de controle, né? Um deles, inicialmente, vai ser o TXEN. Esse bit aqui diz habilitação, bit de habilitação da transmissão, habilita a transmissão, pois então, obviamente, a gente vai habilitar essa transmissão, então coloquei em 1, né? Porque vamos utilizar o módulo de transmissão, então vamos ter que colocar em 1. Temos o que mais aqui? Temos o BRGH, que na verdade é o que? É isso aqui, é um bit que com o qual você vai declarar se sua comunicação vai ser síncrona ou assíncrona, e a depender disso, pois você vai definir se vai ser alto ou baixo. No nosso caso, já falei inicialmente, vai ser assíncrono. Logo, eu vou colocar isso em 1, porque somente em modo assíncrono eu consigo estabelecer a velocidade de transferência, né? Geralmente em modos assíncronos você consegue estabelecer a velocidade de transmissão e recepção que você vai utilizar. Isso aqui na verdade chama baud rate, né? Que na verdade é taxa de báudios, e um báudio na verdade é a quantidade de, de caracteres que você pode enviar, né, na verdade, por segundo, né, ou por uma unidade de tempo definida. Nesse caso, a gente pode falar de caracteres, nesse caso, letras ou números, né? E, evidentemente, aqui a gente vai utilizar um pouco o código ASCII, né, que é o código que se refere a caracteres e que utiliza um conjunto de bits, um número de bits para representar isso, né? Então, podemos utilizar o código ASCII, né? E em modo assíncrono. Então, obviamente, então eu vou colocar alta velocidade, high speed, e vou colocar aqui 1. Então, isso aqui vai ser 1 também. Temos algum outro bit que nos interesse aqui, o sync, né? Esse aqui, o start. Então, aqui está o que estava falando, né? Vai ser síncrono ou assíncrono? Então, vai ser assíncrono. Então, obviamente, eu vou colocar em 0, né? Então, isso aqui já está pronto. É, uma outra coisa quando a gente fala de comunicação assíncrona ou síncrona, usando o módulo USART, é falar sobre esse registro aqui, né? Esse registro aqui é um registro que controla o recebimento, né? Já que a gente configura a transmissão, pois aqui também a gente vai configurar a recepção. E a recepção vai funcionar como? Pois dependendo também de esse bit aqui, o SPEN, né? Esse PEN, na verdade, habilita, certo? A porta serial, né? Então, se eu vou receber dados, eu tenho que habilitar também, sim, o conjunto de pinos associados ao recebimento. Então, observem que aqui ele diz que RB1 é configurado como RX, ou seja, recepção, e RB2 configurado como transmissão. Aqui no Proteus, se vocês veem, eu já botei RX, coloquei no RB1, e aqui está TX em RB2. E aqui está inclusive no próprio esquemático, no próprio diagrama bloco do Proteus, já aparece aqui o RX TX, né? Então, feito isso, voltou aqui, né?
E o que eu quero fazer também, além de, oh, perdão, além no datasheet, né? Além de configurar o SPM, eu vou configurar também esse aqui, o CREN, que é o quê? Um bit que habilita o recebimento contínuo. Então, no meu caso, eu vou trabalhar no modo assíncrono e eu vou querer que ele receba dados de maneira contínua, né? Então, eu vou habilitar ele em 1, né? Como ele está em modo assíncrono, ele vai habilitar modo contínuo, né? Se ele estivesse em modo síncrono, ele somente habilitaria, né, digamos assim, essa recepção contínua, certo? Se ele detectasse que o bit CRN está em 0, que é esse aqui, que a gente vai utilizar ele, perdão, que a gente está configurando agora, né? Na verdade, isso aqui vai mudar, né? Onde está, perdão, aqui, né? Vai mudar a depender da quantidade de dados que é enviado, né? E não vai ser definido pela velocidade, já que ele é síncrono. Mas como no nosso caso é assíncrono, então eu não estou me interessando muito com a velocidade do meu receptor, né? Aqui está, ó. Então eu vou colocar assíncrono, certo? E com isso eu poderia dizer que o módulo de, digamos assim, de transmissão e recepção está pronto. Só falta configurar alguma coisa, a velocidade, a paridade, ou definir o bit de parada e essas coisas, né? Para isso eu vou aqui ter um bit chamado, deixa eu ver se eu acho que eu me passei ele. Não, tá aqui. Aqui, no SB é um bit, não, perdão, é um registro, certo? Onde eu configuro o quê? Eu configuro a velocidade, certo? Ou melhor, um gerador o registro de taxa de baldes, né? Que eu vou utilizar. É um critério para preencher isso aqui, né? Observem que aqui ele disse como calcular isso, né? Certo? E a maneira mais apropriada de fazer isso é usando o valor que ele está mostrando aqui. Nesse caso é o, a ver, esse aqui. Bom, imaginemos que aqui a gente vai utilizar realmente 9.600 baldes, podemos utilizar 9.600 baldes, então aqui, segundo o que ele está falando, é somente colocar nessa equação o que eu quero e vou calcular x. Nesse caso ele teve um valor aproximado a 25, né? E com 25 ele obtém um valor de 9.615, então há um erro, né? Claro, um erro porque eu não posso colocar 25.04 inicialmente em um registro que é de 8 bits, né? Não tenho uma formatação muito legal com 8 bits para ponto flutuante, então eu não vou conseguir isso. Então eu vou ter que aceitar essa imprecisão e vou ter que me acostumar com 9.615, ou seja, 15 baldes a mais do que eu desejaria. Só que nesse exemplo ele está falando que a frequência de oscilação é 16 MHz. Logo, não é compatível com o que eu quero, porque no meu caso eu vou utilizar um microcontrolador com 4 MHz. Então, o único que eu tenho que fazer aqui é o quê? Substituir isso, né? Esses 16 milhões aqui, né? E substituir por 4 milhões, dividido por 64 e e solo x, né? Isso me vai dar o valor que eu quero. E o valor que eu quero que eu calculei aqui foi aproximadamente 19, né? Então eu vou ter 19. Então o valor que a gente vai utilizar, que vai configurar nesse registro aqui, o SPBRG, é justamente 19. Então com 19 aqui eu garanto que minha taxa de balde seja aproximadamente 9.600, levando em consideração que vai existir um erro, né? Bom, então feito isso, agora é somente a gente se detalhar para isso aqui, ó. A frequência então vai ser definida por esse valor aqui, né? Tal como a gente falou, né? A ver, deixa eu ver. No nosso caso, a gente colocou alta velocidade, né? Então, na verdade, a expressão é baud rate igual a frequência de oscilação, né? Dividido sobre 16, que multiplica x mais 1, sendo x aproximadamente 19, né? Como falei. Então, querendo ou não, isso nos vai dar 9.600. A expressão é essa aqui, né? Essa é a expressão matemática. Eu utilizei isso aqui quando estava falando, mas não tinha me detalhado que isso aqui é para high speed, né? Perdão, para low speed, né? E aqui para high speed, porque é o que tinha falado anteriormente. Então, só para resumir o que eu vou fazer, mas eu vou
aqui retomar algumas coisas e vou falando, né? Então, inicialmente eu vou fazer o quê? Como sempre, eu vou desabilitar isso aqui, porque comparador interno não preciso deles e se eu quiser fazer alguma coisa com a porta A, pois eu já sei que estão livres. Com isso aqui eu garanto isso. A outra coisa é que eu vou pegar o registro Option Reg, que a gente já sabe qual é, e vamos a utilizar, bom, inicialmente a gente pode ser desabilita os pull-ups, né? Para desabilitar os pull-ups, a gente sabe que tem que deixar tudo em zero lá, tem um bit que pode ficar em zero, ou perdão, em um, né? Para desabilitar, porque ele se desabilita em estado alto, então eu já poderia colocar 0x80, vamos só conferir de novo, para não ir a fazer o que não é, mas é isso mesmo. É... Organização de memória. Option Reg aqui e temos aqui, né? Então eu vou colocar um 1 para desabilitar, beleza? E bom, é, talvez a gente possa fazer algumas outras coisas associadas ao temporizador, né? Entre elas, usar o temporizador, por exemplo, para detectar, né? Ou para fazer uma medição, né, de tempo e sua interrupção ser comparada com a interrupção do que vai ser gerada pela recepção, né, do módulo da USART, né? Poderíamos utilizar essas duas coisas. Então, eu poderia posteriormente configurar, sim, o temporizador com algum desses valores aqui, o prescaler, tudo, né? Mas, por enquanto, vou deixar assim, né? E o que eu vou fazer agora? Vou simplesmente configurar a USART, né? Que seria configurar esses registros que estava falando anteriormente, né? Primeiro, então vamos aqui. Já sabemos que o microC tem uma biblioteca .h associada para cada microcontrolador. Já mostrei várias em várias ocasiões. O que eu vou fazer agora é só rever isso aqui, os bits que a gente está olhando, né, da USART. Cadê? Aqui. Sabemos que eu falei para vocês que iríamos pegar o TXN, iríamos colocar em 1, porque ele é o que habilita a transmissão. Então, aqui no micro C já tem isso, né? Então, T, com o mesmo nome, inclusive. É o mesmo nome que colocar no datasheet. Então, TXEN. Então, colocar TXEN bit igual a 1. Posso fazer isso aqui, né? Hexadecimal logo, para não me perder, inclusive eu faço sempre isso para que tenha uma coerência com o que a gente já vem falando em hexadecimal, endereços também vêm em hexadecimal, contadores eu defino sempre em hexadecimal, mas como esse que 1 em decimal é igual a 0x01 ou também 0000001, então tanto faz o formato que eu coloquei, mas eu vou colocar, vou continuar fazendo isso aqui, mesmo sabendo que eu posso colocar de outra maneira, que pode ser simples para você, mas acho que aqui ainda consegue ser um pouco mais familiar para o que a gente vem trabalhando ao longo da disciplina. Nesse formato hexadecimal consigo acreditar que é melhor. Bom, outra coisa foi o BRGH que está aqui e que eu falei que iria ser high speed, então vai ser um também, né? Então vai ser BRGH bit igual a 0x01, né? E tem um outro que é o sync, né? É o sync, cadê? Está aqui, sync user mode select bit, né? Sim, assíncrono, né? Então, como é assíncrono, ele fica em 0. E aí está. Pronto. Com isso eu já configurei praticamente o necessário para transmitir. Agora vamos falar da recepção. A recepção ela tem o quê? Ela tem um bit para habilitar, né, a porta serial e um outro para indicar a recepção, se ela vai ser contínua ou não. Então, eu vou trazer isso através do bit SPEN, né? Tá aqui. Onde foi que eu mostrei SPEN? Aqui, né? Habilitar 1. Então, SPEN bit igual a 0x01, né?
E tem um outro bit também, vamos ver qual é, que é o famoso CRM, né? Aqui, contínuo habilita, né? Então também. E pronto. E feito isso, então eu já posso dizer que configurei tudo necessário da user, né? E agora vem o que? Então a gente poderia ver as interrupções, né? Produzidas pelo módulo. Vamos ver isso aqui no datasheet, né? Então no datasheet temos o que? Temos que geralmente as interrupções elas ficam atreladas, né, a um registrador que é o INCOM, o PIE e o PIR, né? O PIE é para habilitar, por isso termina na letra E, é de enable, e o PIR é para detectar ou para verificar uma interrupção, né? Então aqui vamos ver o INCOM. No INCOM tem alguma coisa associada com comunicação, como vocês podem observar, tem absolutamente nada associado com comunicação. No PIE1 temos o que? A ver, temos esse aqui, ó. É RCIE, é bit que habilita o recebimento ou interrupção por recebimento da user. Então quer dizer, cada vez que eu receber um dado, ele gera uma interrupção. E é isso que eu quero. Então eu vou colocar ele em 1, né? Eu vou colocar ele em 1 e estou, em outras palavras, habilitando a interrupção da user, né? Outra coisa é a ver, vamos ver. Acho que aqui não tem mais nada, né? Realmente, não tem mais nada, somente isso. Então eu já posso ir lá e faço o seguinte. R, C, I, E, bit, igual a 0x01. E depois, posteriormente, podemos colocar RC. A ver, qual é? Deixa eu ver. Não, RC. Isso mesmo, RCIE. E depois aqui, no registro PIR1, né? Temos algo relacionado, duas coisas associadas com a user, observe. Esse aqui fala sobre habilitar a interrupção, o flag de interrupção de recebimento da user, ou seja, é esse aqui, que é somente para configurar, ou seja, eu vou colocar interrupções devido à comunicação quando recebe, pronto, isso só habilita, digamos assim, o estado do seu programa não vai modificar isso aqui, certo? Você pode modificar isso aqui com o programa? Pode, mas agora a ideia é que o programa, o fluxo de informação do seu programa não mexa com isso, porque isso aqui na verdade é configuração do seu micro. Agora, esse aqui, ele na verdade é isso que é um flag, uma bandeira. Flag é bandeira, então ele é como um indicador. Então ele indica quando aconteceu a interrupção. Então a gente vai querer que ele comece em quê? Em 0? Claro, porque se colocou ele em 1, está dizendo que o buffer está cheio. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, ó, eu recebi um dado e esse dado ficou em um buffer, um registro lá, né? Se ele está lá, então é porque aconteceu uma interrupção, então ele chama a interrupção, acontece a interrupção. Se eu coloco ele em 0, estou dizendo que o buffer está vazio, então não recebi nada. Então eu tenho que inicializar ele em 0, para que assim a interrupção não seja disparada, né? Então eu vou aqui e coloco RCIF bit igual a 0x01. Pronto. E feito isso, eu já habilitei a interrupção, assim como o flag ou indicador de interrupção da recepção da user, né? E agora sim, eu acho que a gente já configurou, acho que parcialmente, né, o necessário no micro para trabalhar com o módulo de comunicação. Mas agora vem um outro detalhe, como é que eu vou fazer o processo de transmissão e como é que eu vou fazer o processo de como é que eu vou fazer o processo de recepção, né? Então, primeiramente, bom, a gente pode fazer duas coisas aqui. Uma é criar um método ou fazer tudo na mesma função main. Só que eu prefiro fazer com funções, o método, funções, perdão, funções em linguagem C que sejam chamadas a cada vez que eu precise fazer uma recepção, ou melhor, adquirir um valor do buffer de recepção ou enviar um dado
para o via terminal, né? Para o receptor, né? Então, nesse caso, o que que poderíamos fazer aqui? Bom, primeiro, pues, a ver, deixa eu ver aqui. Aqui está configurada da seguinte maneira, né? A recepção, né? Ela está no pino 1, né? RB1, né? Certo. Isso aqui está configurado no pino RB2, mas aqui é saída, TX, né? E a interrupção que eu botei, que provavelmente podemos fazer algo depois, ela está aqui. Essa interrupção é uma entrada. Então, a porta B seria configurada da seguinte maneira. Então, podemos colocar eu vou colocar aqui no que fica melhor. Vai ser tudo em. Vou colocar, a ver, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Esse aqui é o RB0, né? RB0, e então ele vai ser uma entrada. Depois vem, ah, depois vem RB1, que é uma recepção, então é entrada, e depois vem TX, que é uma saída, então dá 0. E aí temos, então, esse número, né? Que número é esse? Então aqui teríamos que separar, isso aqui é F, 0x F, e esse outro número aqui seria 1, 2, 4, 8. Então, 8, 9, aqui é B, né? 11. Então, aí teríamos a configuração de quem? Da porta B. Então, isso é o mesmo que dizer 3B. E aí está. Está configurada a porta B. Depois vamos fazer o que? A configurar a porta A. A porta A, vamos ver aqui rapidamente. A porta A, bom, eu coloquei aqui 2 LEDs, né, no esse, então, o que que a gente poderia fazer aqui, gente? Pois, aqui seria, isso aqui é saída, né, então, evidentemente, isso aqui é o Master Clear, ele é entrada, né, então, nesse sentido, eu posso configurar todos os mais significativos como entrada, F, e apenas esses aqui como saída, então ficaria, aqui ficaria perdão, como saída essas aqui, então aqui ficaria 1, 1, 0, 0 e o restante como 1. Então ficaria, sendo aqui 1 e sendo aqui 1, temos 3. E 0 e 0, então esse primeiro número aí de 4 bits seria 3 e o restante F, que é tudo igual a 1. Então seria 3A igual a 0xF3, né? E aí está. Mas além disso a gente tem que inicializar, né, nosso programa, né? Olha, tem uma coisa, aproveito que vamos fazer isso aqui e eu vou aqui no próprio microset, nas ajudas, né? É, tem uma instrução bem interessante que eu achei nesses dias aí, que é a instrução ASM. Essa instrução aqui, ASM Declaration, é tipo assim, você mesmo estando em C, você pode colocar instruções, né? Em Assembler, né? Então, e é interessante porque se você colocar essa instrução aqui, por exemplo, ó, bom, aqui não faz sentido, mas eu acho que aqui diz claramente, bueno, eu vou tentar explicar para vocês, aqui diz que há tipo assim, tem duas maneiras, né? Uma é colocando com as chaves ASM e entre chaves um conjunto de instruções em assembly associadas a esse micro, ou se você vai executar apenas uma única instrução, uma linha de instrução assembly, é somente colocar a palavra ASM antes. Então, observem, eu posso vir aqui e, por exemplo, lembram que eu fazia isso aqui, ó, CLRF e, e colocar a porta A, né? Pois é, eu posso fazer exatamente a mesma coisa, só que colocou ASM e pronto, ele vai executar, porque com isso aí eu estou fazendo, pegue a porta A e apague tudo que tiver, então inicializo em zero, né? A porta A. É,
como se fez isso? Dessa maneira aqui, ó. Esse Assembly Instruction eu troquei por CLRF, que é o Clear File. Apague o registro. Qual registro? Port A, que ele vai saber que se refere aqui a porta A. E com isso, então, a gente apaga a porta. E a mesma coisa podemos fazer com ASM CLRF port B e ponto e vírgula. Então, é uma coisa nova que estou mostrando aí para vocês em relação à compilação em C para esse micro, ou para qualquer micro, desde que seja aqui no micro C. Bom, feito isso, então agora vem o que? Vem a questão de fazer tipo assim, um ciclo, um loop infinito. Lembremos que porque vamos fazer um loop infinito, a gente sempre faz um loop infinito, porque é assim que a gente consegue testar que em qualquer momento esse loop infinito vai ser interrompido. Por quê? Por uma interrupção que vai ser a da recepção do a recepção da user, né? Então eu vou colocar o while 1 e como sempre faço isso aqui e pronto, né? Aí o que temos então? A gente temos já uma configuração simples, já temos um programa que vai rodar dessa maneira, vai inicializar em zero as portas, né? Os LEDs vão ficar desligados, né? E a outra questão é que quando faça isso aqui, ele vai entrar num loop infinito e não vai acontecer absolutamente nada, somente quando aconteça a interrupção. A interrupção somente vai acontecer quando ele receber um dado, né? Agora, detalhe, eu faço comunicação user com o microcontrolador. A interrupção é somente para recepção ou também para transmissão? Detalhe, só para recepção, né? Então, quando o microcontrolador recebe dados, é que ele entende como que aconteceu uma coisa, uma interrupção externa, mas a interrupção externa é recebimento de dados para o módulo USART ou de comunicação síncrona de de transmissão serial, né? Então aqui eu vou deixar assim e agora vou me tipo assim me preocupar com uma coisa que a gente vai utilizar para enviar os dados, que é o que? Uma função para escrever. Escrever o quê? Escrever algum tipo de dados, né? Que eu quero mandar via serial para aquele terminal, né? Então a gente poderia utilizar uma função, né? Então eu vou fazer aqui o seguinte, aqui a função main, né? Mas lembremos que você pode vir aqui e dizer o seguinte, void, e criar uma função, escrever, né? E dentro dessa função escrever, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aquilo que eu quero que ele faça, né? Essa função escrever, ela precisa estar definida anteriormente. Como que funciona isso? Pois é, essa é a parte um pouco chatinha de trabalhar com linguagem C, né? Você vai ter que definir inicialmente essa função aqui, void escrever, né, e ponto e vírgula. Então, quando o compilador encontra isso aqui, ele sabe que existe uma função, né, e depois você posteriormente define, né, ela aqui, perdão, coloca o conteúdo dela aqui, né. Pronto. Que mais? Bom, eu acho que nesse sentido seria isso. Eu vou criar uma função que escreve, né. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a vamos fazer o que aqui, ver? Bom, tem um registro também. Tem um registro aqui. Vamos ver o T. Se não estou errado. A ver, cadê? Cadê? Aqui. Esse aqui. Não, não é esse aqui. Esse aqui também não é. A ver. Aqui no modo assíncrono. Então, aqui está explicando, né? Basicamente como funciona o processo, né? De envio de informação. E aqui está, ó, esse registro aqui, ó, o txreg, ó, eh, o registro com os dados a serem transmitidos, ou seja, esse aqui. O que eu coloque nesse registro é o que vai ser enviado. Por onde? Via serial. Por onde? Pelo pino RB2, né? O que eu coloquei nesse registro vai sair via serial a uma velocidade de 9.600 baudios
com um bit de parada, um bit de início e um bit de paridade, para onde? Para o terminal TX do terminal, né? Então, é isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou simplesmente, eu vou colocar o txreg, né? Então, na verdade, se eu vou querer enviar, por exemplo, um dado, eu quero mandar um oi, né? Ou um texto, né? A cada caractere eu vou ter que enviar o quê? Vou ter que, vou ter que verificar, né? Se esse dado que eu coloquei nesse registro efetivamente já foi pela porta. E como é que eu sei isso? Então, tenho um registro que contém um bit. Vamos ver esse aqui. Esse aqui. O teste. Bom, já ficou claro que isso aqui é o dado que você coloque aqui, o dado que você coloque aqui é o dado que vai ser enviado via TX. Agora, vamos analisar de novo esse registro aqui, o TXSTA. Então, o TXSTA. Ele tem esse bit aqui, TRMT. O bit TRMT, ele diz o quê? Bit de status do registro que indica, tipo assim, deslocamento. Ou, em outras palavras, que foi enviado, certo? Como funciona isto? É quando esse buffer, né? Ou quando esse registro TSR. O registro TSR, ele está aqui. A ver, deixa eu ver aqui com vocês de novo. Tem um registro aqui. Aqui é recepção. Eu quero ver transmissão. Hum, Aqui. Esse registro, certo? O TSR é como se fosse um buffer, na verdade, né? Na verdade é um buffer, né? O que ele vai fazer, na verdade, gente? Ele vai dizer pra gente o seguinte: se eu coloco aqui no teste reg um dado, ele vai para o buffer e depois, pum, sai por aqui, pelo pino RB2. Se o dado está aqui, então é porque ainda não foi enviado. Mas se isso aqui estiver vazio, é porque então ele já foi enviado ou não tem dado ainda pronto para enviar. Em qualquer dos dois casos, isso aqui está vazio, né? Seja porque não chegou um dado ainda para aqui, ou seja porque ainda não foi enviado, seja porque ele já foi enviado também, né? Então isso significa o que esse aqui é um registro chave para eu saber se meu dado já foi enviado. E eu vou utilizar justamente esse princípio através do bit que acabei de falar, o bit TMRT, que está aqui. Isso. Então, se esse bit é igual a 1, vamos lá de novo, vamos ver aqui a nomenclatura. Se esse bit aqui, TRMT, ele é igual a 1, significa que realmente está vazio, então foi enviado. E se é 0 é porque está cheio, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, agora voltando aqui para o programa, né? Na função escrever, eu vou ter que fazer o seguinte. Vamos supor inicialmente que eu vou enviar uma palavra. Então, eu quero enviar o texto, entre aspas, vou colocar o que eu vou enviar. Vamos colocar bem-vindos, algo assim, sei lá. Bom, vamos enviar isso aí, né? E para enviar isso, então teremos que fazer o quê? Txreg, né, que é o registro, igual a primeiro caractere B, de bem-vindos. Aliás, vou fazer algo mais curto. Aliás, eu vou colocar só isso aqui. Pronto, né? Primeira letra vai ser E, né? Ponto e vírgula. E depois eu tenho que esperar quanto tempo? Vou esperar o tempo necessário até o buffer estar vazio para poder enviar o seguinte caractere. Como é que eu sei que ele está vazio? Então, eu vou simplesmente é, é, eu vou eu vou criar um retardo de tempo, na verdade, né? Eu vou criar um delay. Então, delay de acordo com flag tmrt, que é aquele que me indica se o registro ou o buffer, né? Esse terreno ele está vazio ou cheio. Então, voltemos aqui a nomenclatura. Então, 1 se ele está vazio, 0 se ele está cheio.
Então, se ele for, eh, se eu quero testar, se eu quero verificar se ele está vazio, é porque ele é um, né? Uhum, é isso mesmo. Então a gente pode fazer o seguinte, né? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Bom, na verdade é assim, ó. Podemos fazer o seguinte, né? While verifique tmrt, né? T, não, é trmt bit, né? TRMT é um bit que fica em 1 se ele estiver vazio, né? Isso, se ele estiver vazio, empty, né? Se ele estiver vazio, ele fica em 1. Então, se ele fica em 1, significa o que, gente? Significa que esse while vai ficar, ó, aí, ó. É um loop infinito, né? Mas se é, colocando dessa maneira aqui assim, ó, né? Ah, se ele fica em 1 é porque ele está vazio, então ele vai ficar em um loop infinito, né? Mas se eu colocar verifique se ele não está vazio, então significa o quê? Que isso aqui vai estar em 1 negado, dá 0, ele sai. Então quando ele ficar vazio, ele sai. Mas enquanto ele estiver cheio, isso aqui vai ficar, porque se ele estiver cheio, ele vai dar 0 negado 1, então o while vai ficar aí, né? Então, é somente uma jogada aqui com o estado do, perdão, com o estado do TRMT, o bit TRMT. Esse bit, como vocês podem observar, ele está aqui, ó. O TRMT ele disse, se ele é 0, ele está cheio. Então, pronto, já que ele está cheio, então eu vou ficar lá em um while esperando enquanto ele esteja cheio. Quando ele ficar vazio, passa a 1. Só que um negado dá 0 e o while sai. Então, é mais bem uma técnica aí para que ele fique esperando um tempo, né? E eu vou colocar isso aqui e vou colocar void, uma função que diga esperar. Esperar, né? E essa função vai fazer o quê? Vai fazer justamente isso. Vai verificar se está vazio ou não. Então eu mando a letra e depois chamo a função esperar, né, ponto e vírgula, né? E assim eu vou fazer com os demais. Vou mandar ENG 4, 2, 1. Pronto. E aí está. Só que aí tem um detalhe. Eu criei uma função ainda, uma função a mais. Então, de novo, tenho que vir aqui e void esperar, né? Ponto e vírgula.